Google é um império tentacular que controla tudo. Nossas pesquisas, e-mails, vídeos e trajetos. Como chegamos a isso? Por que nenhum concorrente conseguiu parar o Google? Uma história de dominação total, mas também de controvérsias, escândalos e segredos bem guardados. Pode parecer que o Google apenas teve sorte ou chegou primeiro. A ascensão deles é muito mais sombria e complexa do que se imagina. Hoje revelaremos as estratégias, ora geniais, ora questionáveis, que os mantiveram no topo por mais de 2 décadas. 1998, um ano que não parecia destinado a mudar o mundo. Em um dormitório de Stanford, 2 estudantes, Larry Page e Sergey Brin, trabalham em um projeto universitário que, à primeira vista, não tem nada de revolucionário. O motor de busca deles, batizado de Backrub, se destaca por uma ideia simples, mas radical. Em vez de classificar resultados por palavras-chave como Alta Vista ou Yahoo, eles usam o algoritmo PageRank. O último classifica páginas web por relevância e popularidade, calculadas pelos links de entrada. É uma revolução tecnológica disfarçada de programa estudantil. Mas sejamos realistas, uma boa ideia não basta para construir um império. Já tivemos ideias geniais que acabaram esquecidas por falta de recursos ou de vontade. Larry e Sergey não tinham dinheiro, recursos ou rede. Você pode estar se perguntando como esses 2 jovens desconhecidos superaram esses obstáculos. Com talento, timing, audácia e movimentos de pôquer bem colocados, Spoiler alcançou o sucesso. Inicialmente, Larry e Sergey não são levados a sério. Seu projeto é considerado complexo demais e muitos duvidam de seu potencial comercial. Mas, insistindo, eles convencem Andy Pastelsheim, cofundador da Sun Microsystems, fabricante de computadores e editora de software, que lhes assina um cheque de $100 mil após uma demonstração improvisada no capô de um carro. Storytelling, uma história real. Esse valor, ainda que insignificante na tecnologia da época, permitiu que eles transformassem seu projeto estudantil em uma empresa de verdade. Este primeiro cheque abrirá portas para outros investidores, mas é insuficiente. Os 2 estudantes ainda precisam se destacar em um mercado saturado. E é aí que a visão deles vai mudar o jogo. Enquanto concorrentes como Yahoo e Lycos adicionam serviços ao seu portal, como clima, e-mail e jogos, o Google adotará uma estratégia radicalmente diferente. A simplicidade. Uma página limpa, logotipo minimalista, barra de pesquisa e nada mais. Resultado: carregamento rápido e clareza inédita. É uma experiência do usuário inigualável, enquanto outros querem oferecer tudo. O Google opta por focar em uma única coisa e ser o melhor nisso. Como diria Bruce Lee, não temo o homem que praticou 10 mil golpes uma vez, mas sim o que praticou um golpe 10 mil vezes. Um ditado que eles aplicaram à perfeição. A estratégia deles dá certo. Gradualmente, o Google conquista usuários cansados das interfaces poluídas dos concorrentes. Mas esse sucesso inicial é só o começo. Larry e Sergey perceberão que, para sobreviver, precisam transformar seu motor de busca em um negócio rentável. Para isso, eles logo implementarão uma estratégia que mudará para sempre a história da internet. Como uma ideia engenhosa em um dormitório se torna uma empresa bilionária? Quais escolhas audaciosas e arriscadas permitiram que eles esmagassem gigantes já bem estabelecidos? Em poucos anos, o Google almeja ser mais do que apenas um motor de busca. Ele se torna o motor de busca. Uma palavra até entra no vocabulário comum: Google, ou googlar em português. Larry Page e Sergey Brin transformaram uma ideia simples em uma ferramenta tão essencial que até seus concorrentes a utilizam. O segredo deles resume-se à simplicidade e rapidez. Cuidado! Por trás dessa fachada minimalista esconde-se uma estratégia formidável. O Google não se limita a apenas atrair os usuários. Eles aprenderam a lucrar com cada clique. E é aí que seu gênio e visão comercial entram em jogo. Estamos no ano 2000. A internet ainda é um faroeste digital onde a publicidade online é arriscada. Banners piscantes em portais como o Yahoo irritam os usuários sem convencer os anunciantes. O Google, por sua vez, vai abordar o problema de uma maneira inovadora. AdWords é um conceito revolucionário. Em vez de pagar por anúncios exibidos aleatoriamente, os anunciantes só pagam quando um usuário clica no anúncio. Melhor ainda, esses anúncios são direcionados, aparecendo apenas com base nas pesquisas dos usuários. Se você buscar por hotel em Paris, verá anúncios de hotéis da cidade. Uma ideia simples em aparência, mas que transforma o Google em uma máquina de gerar bilhões de dólares. Esse sucesso não é por acaso.
O Google entende rapidamente que seu verdadeiro tesouro não são seus resultados de pesquisa, mas os dados que coleta. Cada clique, palavra-chave e interação é analisada, permitindo anúncios ainda mais eficazes. Logo, o AdWords será essencial para as empresas. De pequenas empresas a gigantes mundiais, todos desejam aparecer no Google. Mas se você pensa que essa dominação publicitária foi o maior lance deles, está errado. Larry e Sergey queriam ir além das buscas. A visão deles ia além, conquistar todo o nosso universo digital. Nos anos seguintes, o Google se torna não só um motor de busca, mas um portal para a internet. Você precisa de uma informação Google. Você está procurando um endereço ou quer verificar seus e-mails? Google em ambos os casos. Essa onipresença é resultado de uma estratégia meticulosamente orquestrada para fazer do Google o ponto de partida de cada interação online. E isso foi apenas o começo. Enquanto dominava a pesquisa em publicidade, o Google preparava seu verdadeiro golpe de mestre. Deixar a pesquisa para atuar em outros setores. Para isso, implantariam uma estratégia formidável. Comprar itens que podem se tornar ameaças ou oportunidades. A próxima fase deles seria uma expansão tentacular que ninguém poderia parar. Em 2006, Google anuncia a compra do YouTube por US$ 1 bilhão e 65 milhões de dólares. Na época, o valor parece absurdo, já que o YouTube é uma plataforma nova com dificuldades de receita e problemas de direitos autorais. Mas Larry Page e Sergey Brin veem muito além dos números imediatos. Eles compreendem que o vídeo é o futuro da web. Hoje, o YouTube é não só o líder absoluto de vídeo online, mas também uma enorme fonte de receita para o Google por meio da publicidade. Em 2023, as receitas publicitárias globais do YouTube atingiram US$ 31,51 bilhões, um aumento de quase 8% em relação aos US$ 29 bilhões de 2022. Se você quer começar no YouTube e aproveitar parte dos 65 bilhões de euros distribuídos nos últimos 3 anos aos criadores, além de outras fontes de receita que a plataforma permite gerar, Robin e eu criamos um acompanhamento personalizado para entender os códigos secretos do YouTube e transformá-lo em uma máquina de dinheiro. O link está na descrição com 30% de desconto até 10 de dezembro usando o código MINDSET30. Mas o YouTube é só o começo. Android é outro ótimo exemplo. Em 2005, o Google adquiriu um sistema operacional móvel desconhecido por um valor modesto. Após uma década, o Android está presente em mais de 70% dos smartphones mundiais, proporcionando ao Google acesso direto a bilhões de usuários e uma mina de ouro de dados e publicidade móvel. E o Google Maps, lançado em 2005, é hoje um dos serviços mais usados no mundo. Mas esse sucesso não é por acaso. O Google investe massivamente para melhorar a experiência do usuário. Carro com câmeras para o Street View, mapas atualizados e integrações com outros produtos Google, como pesquisa local e recomendações de empresas. Apesar de parecerem variadas, essas aquisições e criações seguem uma estratégia bem definida. Criar um ecossistema onde cada serviço reforça os outros. Ao procurar um endereço no Google Maps, você pode reservar um hotel diretamente através de um anúncio. Ao assistir um tutorial no YouTube, um anúncio direcionado sugerirá as ferramentas necessárias para reproduzir o que foi visto. Cada interação o mantém no universo do Google, tornando a concorrência quase invisível. Além disso, por que o Google investe tanto em aquisições? A resposta é simples: os dados. Cada produto, seja YouTube, Android ou Maps, gera quantidades massivas de informações sobre os usuários. Esses dados combinados permitem ao Google aprimorar seus serviços e anúncios. Quanto mais você usa os produtos deles, mais eles aprendem sobre você e lucram. Mas esse apetite insaciável tem um revés. Por trás desses grandes sucessos, há práticas polêmicas. O Google aparenta não permitir espaço para concorrentes. O que acontece quando empresas ou reguladores tentam frear a expansão do Google? Está claro que a empresa não se contenta apenas em inovar. Ele absorve, domina e esmaga. Mas até que ponto seus métodos são éticos? E, acima de tudo, até onde estão dispostos a ir para proteger seu império? Como você verá, a resposta está longe de ser tranquilizadora. O Google, apesar de ser visto como um modelo de inovação, esconde práticas menos louváveis por trás dessa imagem. Para consolidar sua dominação, a empresa recorre a táticas que provocam a indignação de seus concorrentes, reguladores e até mesmo de seus usuários. Das aquisições preventivas à manipulação de algoritmos, a busca do Google por poder parece não ter limites. Vamos então ver por que tantas empresas acusam o Google de abusar de sua posição dominante. Uma das táticas mais polêmicas do Google é adquirir empresas antes que se tornem uma ameaça.
Consideremos a DoubleClick, uma plataforma de publicidade online adquirida em 2008 por 3,1 bilhões de dólares por 3,1 bilhões de dólares. Essa aquisição permitiu ao Google se estabelecer na publicidade programática e eliminar quase toda a concorrência no setor. Mas isso não é tudo. Quando surge um concorrente direto, o Google não hesita em neutralizá-lo, dificultando seu caminho, oferecendo tarifas agressivas ou integrando-o ao seu ecossistema antes que possa se desenvolver. Essa estratégia, apelidada de Kill Zone por alguns especialistas, desencoraja investidores a apoiar startups que poderiam competir com o gigante californiano. Afinal, por que financiar uma empresa fadada ao fracasso? Quando a compra ou a concorrência direta não é viável, o Google possui outras estratégias. Várias empresas acusaram a empresa de manipular seus algoritmos para rebaixar seus serviços nos resultados de pesquisa. Tomemos como exemplo o Yelp, o site de recomendação local. Segundo seus fundadores, o Google teria favorecido seus próprios resultados. Google Maps e Google Review prejudicaram consideravelmente o tráfego do Yelp. Comparadores de preços, plataformas de streaming de música e outros relataram práticas similares. Essas acusações resultaram em processos, principalmente na Europa, onde o Google foi multado em mais de 8 bilhões de euros por abuso de posição dominante. Mas essas sanções, embora enormes, não frearam a máquina de forma alguma. Pois o Google não se contenta em dominar o jogo, ele escreve as regras. Com tal controle sobre os resultados de pesquisa e os dados dos usuários, é praticamente impossível para uma nova empresa se estabelecer. É Davi contra Golias, mas agora Golias tem a arena, o público e as regras do combate. Você pode estar se perguntando até onde o Google está disposto a ir para proteger seu império. Ex-funcionários relatam pressão interna para eliminar a concorrência. Os reguladores, mesmo com seus esforços, aparentam estar sempre um passo atrás. Essas práticas levarão à queda do Google ou são apenas o preço para permanecer no topo? Diante da dominação esmagadora do Google, várias empresas tentaram reagir. Yahoo, outrora o rei dos motores de busca, tentou competir desenvolvendo seus próprios algoritmos e multiplicando aquisições estratégicas. Porém, sua falta de foco em inovação tecnológica, diferentemente do Google, decretou seu declínio. Aliás, falei sobre isso no vídeo sobre o Yahoo que está na descrição. Eles recusaram comprar o Google por $1 milhão no começo, o que certamente devem se arrepender até hoje. O Bing, lançado pela Microsoft em 2019, é uma tentativa notável. Apesar de grandes investimentos e melhorias, o Bing ainda luta para ultrapassar 10% de participação no mercado, enquanto o Google permanece em torno de 90%. Bem, sendo honesto, o Google é simplesmente muito melhor que o Bing, na minha opinião. Não apenas os motores de busca tentaram desafiar o Google. O Facebook, por exemplo, entrou no ramo da publicidade online para competir com o Google Ads. Apesar do sucesso do Facebook, o Google permanece como líder absoluto, controlando quase 30% do mercado publicitário global. A Amazon também buscou competir com o Google, principalmente na área de busca de produtos. O foco deles é na experiência do usuário para compras online, uma abordagem distinta. Contudo, mesmo a Amazon não desviou usuários o bastante para ameaçar de fato a supremacia global do Google nas buscas. Quando empresas falham, governos tentam intervir. Os Estados Unidos da América e a UE moveram processos antitrust contra o Google por suposto abuso de posição dominante para prejudicar concorrentes. Mas esses processos, embora amplamente divulgados, se deparam o tempo todo com uma realidade econômica. O Google está profundamente enraizado em nosso dia a dia e seus serviços são quase indispensáveis. Tomemos como exemplo o processo de 2020 nos Estados Unidos da América, onde o Ministério da Justiça acusou o Google de fazer acordos exclusivos para ser o mecanismo de busca padrão em navegadores como o Safari e dispositivos como o iPhone. Apesar do caso em andamento, historicamente, mesmo com condenação, esses processos têm pouco impacto na dominação real da empresa. A resposta está na enorme vantagem do Google: os dados. Com bilhões de usuários, o Google possui uma pesquisa de informações que ninguém pode igualar. Esses dados alimentam não apenas seus serviços, mas também seus algoritmos publicitários e criam um círculo virtuoso, onde mais usuários significam mais dados, e mais dados significam produtos cada vez melhores. Mas nem mesmo um império tão sólido é invencível. Os rivais que falham hoje podem se tornar ameaças amanhã. E por vezes a maior ameaça é interna. O Google poderia sucumbir ao próprio peso ou a uma revolução tecnológica inesperada. A resposta talvez esteja nos novos desafios da empresa, que exploraremos no próximo capítulo.
Se o Google esmagou concorrentes no passado, o futuro parece bem diferente. Hoje, novos players estão redefinindo as regras do jogo. O TikTok, por exemplo, desvia os usuários, principalmente os mais jovens, do YouTube com formatos curtos e viciantes. A Amazon, por sua vez, se estabelece como a primeira opção para pesquisas de produtos, uma área onde o Google era antes o rei. E, finalmente, a OpenAI e suas ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, estão mudando nossa maneira de pesquisar e interagir com as informações. Mas para o ChatGPT, eu reservo um vídeo dedicado, pois o assunto é muito denso e interessante para falar em detalhes aqui. Além disso, o Google não se preocupa apenas com essas ameaças externas. Uma luta mais insidiosa ocorre internamente, onde as tensões sobre inovação e prioridades estratégicas podem ser igualmente perigosas. À medida que o Google cresce, sua agilidade diminui. Projetos outrora audaciosos como o Google Glass ou o balão de internet do Project Loon são abandonados ou lutam para convencer. Por que a empresa está presa em seu próprio modelo econômico, a publicidade? Inovações que não prometem alimentar a máquina publicitária são relegadas ao segundo plano. A obsessão por lucros imediatos é problemática. Enquanto o Google aprimora seus produtos, concorrentes investem fortemente em tecnologias disruptivas como IA generativa e blockchain. Em suma, o Google pode ser superado onde menos imagina. Em paralelo, os governos de todo o mundo estão apertando o cerco. Reguladores temem a coleta excessiva de dados e os monopólios do Google em certos setores. A União Europeia lidera a iniciativa com o Digital Market Act, que pode obrigar o Google a tornar seus serviços interoperáveis com a concorrência. Essas regulamentações poderiam desacelerar ou reverter a dominação deles em setores cruciais. Porém, o real perigo não se limita aos reguladores. Com escândalos recentes sobre o uso indevido de dados e uma crescente desconfiança dos usuários em relação às grandes empresas de tecnologia, o Google poderia perder o que sempre foi seu principal trunfo, a confiança do público. Para sobreviver a esses desafios, o Google terá que fazer uma escolha crucial: se reinventar ou arriscar se tornar um gigante ultrapassado. Isso poderia significar uma diversificação mais profunda, com apostas mais ousadas em setores como saúde, fintech ou até mesmo IA avançada. Mas isso também implica em assumir riscos que eles têm evitado. Então, o Google conseguirá reconciliar suas forças opostas, ou desmoronará sob seu peso, como o eBay dominou seu setor, antes que um pequeno concorrente, Amazon, chegasse e destruísse totalmente seu monopólio, com uma estratégia nunca vista antes, como eu expliquei no vídeo que está sendo exibido.